Você encontrou esta palavra, 1 Reis, capítulo 17? Lá no Antigo Testamento, você tem o 1 Reis, e ali você vai para o capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Saidom, e demora-te ali, porque onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Algumas versões dizem: até que a chuva venha. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos discernir as estações da nossa vida. As estações, elas alternam na vida dos filhos. Há tempos de plantar e de colher, existem tempos de nós chorarmos, existem tempos de nós nos alegrarmos. Nós sabemos que chegam dias difíceis na casa do justo, chegam dias difíceis também na casa daquele que é ímpio, assim também como dias bons eles vêm sobre a casa daquele que é justo e daquele que é ímpio também. E ciclos, eles vão se alternando na nossa vida. O inverno, o outono, a primavera, as estações, elas vão passando. Elas têm um símbolo na palavra de Deus que fala aos nossos corações. No primeiro dia desta série, sob o cuidado de Deus, eu disse a vocês a respeito da chegada da primavera e de nós estarmos abrigados na sombra do Onipotente, debaixo do cuidado do Onipotente. Mas a nós, nesta noite, o Senhor Deus, Ele vem enfatizando e dizendo que existe sabedoria em nós remirmos o tempo e nós discernirmos a estação que está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Há tempo de primavera, existem tempos que são bons, você percebe que as coisas estão numa época favorável, num tempo favorável, um kairós. Mas há momentos também de muita dificuldade, que você percebe que as coisas estão realmente difíceis, travadas. São dificuldades, problemas, adversidades. E às vezes eles não vêm assim de forma isolada. São problemas que vêm assim, de mãos dadas, vamos dizer assim, uma colisão de problemas. Vários problemas de mãos dadas. Um após outro, uma pancada atrás da outra sobre a sua cabeça, e de repente você vai percebendo que são muitas adversidades congregadas, ajuntadas, marchando contra a tua vida. É um tempo de inverno, um tempo de chuva pesada, de granizo. Mas você se lembra que lá nos tempos bíblicos, lá na época dos tempos de Jesus, no contexto que a Bíblia foi escrita, lá em Israel, a melhor época para se plantar uma semente era no inverno. Era a época mais difícil. Era a época da tentação do preguiçoso. Lá em Provérbios a Bíblia fala que aquele que era preguiçoso, no inverno, ficava questionando se iria sair lá fora, mediante a chuva gelada que estava caindo lá fora, para plantar a sua semente. E aí vem o conselho de Deus para esse homem, para essa mulher que estava intimidado, acomodado, apático,
ali dentro da casa, olhando o mau tempo, olhando a estação ruim. E vem esse conselho, esse discernimento, de que se nós não plantarmos no dia da dificuldade, nós não teremos o que colher quando chegar o bom tempo. Essa era uma lição que as pessoas entendiam ali naquela época. Isso de maneira explícita, pedagógica, a natureza mostrando os ensinamentos de Deus para eles. Porque, queridos, se eles não saíssem debaixo de chuva, no frio, no inverno para plantar, não haveria colheita logo ali quando a estação boa ela chegasse. Era necessário se mobilizar no dia da dificuldade. Era necessário se mexer no dia da adversidade. Não havia espaço para apatia, para preguiça, para ficar acomodado ou então com medo, como aquele homem lá de Provérbios, que ele fica com medo de sair lá fora e de encarar os desafios que a vida ela lhe propõe. Há também o período da sequidão, tempos de seca, tempo em que a chuva ela fecha em cima nos céus, e nós começamos a perceber que tudo ao nosso redor começa a ficar escasso, desértico. Você olha as plantações, elas estão meio mirradas, meio tostadas do sol, ressecadas, murchas, por conta do tempo, do sol. O sol está castigando, a terra está rachada, as colheitas estão judiadas por conta da sequidão. Mas, queridos, o que eu quero dizer a você é que no inverno, na primavera, seja no verão que está castigando, seja no tempo do deserto ou no tempo da chuva, Deus, Ele não deixa de ser Deus. O nosso Pai não deixa de cuidar dos seus filhos. E nós estamos continuamente debaixo da sombra do Onipotente. Amém, queridos? Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está sob os cuidados do Abba, sob os cuidados do Pai. Não importa se lá fora tem inverno. Não importa se está caindo chuva de granizo e é pedra no lombo, queridos. Não importa. O que nós sabemos é a verdade de Deus. É aquilo que é imutável. O trono do Altíssimo não arredou nem um pouco para lá e nem um pouco para cá. Desde a eternidade, ele permanece eternamente. E a disposição do teu Pai a teu respeito, queridos, ainda é a mesma. Bem sei os planos que tem a vosso respeito. Planos de fazer prosperar. Planos de dar um futuro. Planos de conceder um destino. Aleluia. Glorifique ao Senhor Jesus nesta noite, queridos. Aleluia. Em todas as estações, todas elas, a presença do Pai e o seu cuidado estão disponíveis a nós. Parece que às vezes os fatos, eles insistem em mostrar o contrário. Não é assim? Ainda essa semana talvez você pegou lá o diagnóstico. Ainda essa semana o teu filho andou dando problema. Ainda essa semana o marido andou manifestando aqueles comportamentos que tanto ferem o teu coração, ou às vezes, feridas antigas voltaram a sangrar na tua vida. E os fatos parecem estar ali, mostrando, apontando, insistindo para que você permaneça num contexto de orfandade. Para que você permaneça neste contexto de orfandade. E aí nós nos perguntamos, mas onde é que está Deus numa situação dessa? Deus é bom, o Pai é maravilhoso. A disposição do Pai é a mesma no inverno e no verão, na primavera. Ou seja, não importa o tipo de situação que nós estejamos passando, Deus ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não muda. E o coração do Pai está inclinado para abençoar os seus filhos, para se mover em favor dos seus filhos. Mas muitas das vezes, queridos, a coisa fica tão feia, os problemas eles vêm de uma forma tão avolumadas em cima do ser humano, do Filho de Deus, que ele começa a se questionar, onde é que está a bondade de Deus? Pode, porventura, um Filho de Deus passar por todas essas coisas? E aí, irmãos, eu quero instigar você a olhar para Jesus Cristo, o Filho, para olhar para Jesus Cristo, sendo Ele o Filho de Deus, estando nessa terra, Ele também passou por aflições, Ele também passou por problemas, Ele também passou por adversidades, mas Ele nos disse em tom manso, suave, mas num tom de autoridade, como alguém que entende o que está falando, alguém que tem as prerrogativas para cumprir tudo aquilo que fala, ou seja, ele fala e ele cumpre, ele fala e ele tem poder para cumprir o que ele está falando. Ele olha para a sua igreja e ele diz, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham um bom ânimo, estejam animados, vocês vencerão, porque eu venci o mundo primeiramente, eu esmaguei o poder de Satanás, diz o Senhor, aleluia. E assim nós entendemos que nós estamos no cuidado do nosso Pai. Filhos de Deus que passam por situações difíceis,
mas que estão seguros na maturidade da fé. Olha, irmãos, isso é maturidade. Quando você está debaixo da luta, da prova, da aflição, mas prossegue entendendo que é processo, que vai passar, que Deus está cuidando de todas as coisas, que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, o nosso Deus, que estão debaixo desta filiação divina. Permanecer, se manter sob o cuidado de Deus, confiar mesmo quando os fatos parecem negar o cuidado. Mesmo quando os fatos parecem negar o cuidado. Está ali, a doença está lá, o exame está lá, a escassez, você olhou lá o saldo, abriu o seu aplicativo, o contexto é de escassez, mas você permanece descansando sob os cuidados de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é assim que nós olhamos para esse contexto aqui de 1 Reis, capítulo 17. Num tempo de sequidão, um tempo de vulnerabilidade, você vê aqui uma viúva, você vê aqui um filho que não tem pai. O contexto das viúvas em Israel era muito difícil, porque a mulher, naquela época, quando perdia o seu marido, ela ficava totalmente desamparada, queridos. Ela estava totalmente desamparada, ela precisaria depender diretamente dos seus filhos, né, os filhos homens mais velhos, ou então de algum parente próximo que pudesse ali exercer as leis daquele tempo. O fato aqui é que nós encontramos essa mulher e ela está desamparada, ela está vulnerável, ela está num contexto de abandono, de rejeição. Eu quero chamar esse tempo desta viúva o tempo das sementes ressecadas debaixo da terra. Assim como muitos entraram aqui nesta noite, tempos onde as sementes estão assim ressecadas debaixo dessa terra. E assim, nós vamos encontrar esta mulher nesse contexto aqui. Acabe e Jezabel, eles eram reis ali na nação de Israel. E você conhece muito bem a história, eles eram reis ímpios, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles provocaram a ira do Senhor, porque eles adoravam o Deus Baal, e Baal ele era um Deus da fertilidade. Pensa você, queridos, no contexto. Olha, eles marcharam, possuíram a terra, Deus falou, é de vocês. Essa terra, a terra prometida, é para vocês plantarem, colherem, prosperarem nessa terra. E vocês devem clamar, vocês devem obedecer ao Senhor, vocês devem viver em aliança com o Abba, em aliança com o Pai. Só que eles escolheram aquilo que eu chamo várias vezes em pregações, eles optaram pelo caminho da desconexão. O que é a desconexão? Eles quebraram a aliança, e ao quebrarem a aliança entraram num estilo de vida órfão. Eles começaram agora a ser castigados pelos dilemas da orfandade, de agora estarem longe da mesa do Pai. E pensa você, queridos, quando você sai da presença do Pai, você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Você fica desprotegido. As muralhas ao seu redor, elas são retiradas pelas suas próprias mãos, porque você se ausentou da mesa do Pai. Você optou por um caminho de desconexão, de sair da presença dele. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel, ele entra agora em adoração. Eles tinham Deus, eles podiam clamar, eles podiam acessar a mesa do Pai, eles podiam entrar na presença do Pai, ter tudo que o Pai oferecia a eles, as porções e a presença assentada lá na cabeceira da mesa. O Deus Todo-Poderoso, as porções, as bênçãos, vamos pensar dessa forma. Mas aí você entende uma coisa, eles rompem, se desconectam, se tornam órfãos, embora sendo filhos, se colocam debaixo de uma condição de órfãos e começam a adorar a Baal. O Senhor Deus tinha garantido a eles chuva no tempo certo, estação abençoada na época certa, colheitas abundantes, mas eles agora escolhem outro Deus, um Deus da fertilidade, um Deus que iria abençoar as colheitas deles. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes do culto a Baal, porque era coisa terrível, era coisa maligna, era coisa assim, de arrepiar os cabelos. E aquele povo entrava ali na presença de Baal, adorava, fazia todos aqueles rituais envolvendo muita perversidade, muito sangue, muito sacrifício. E então eles estavam sempre nessa. Nós temos Deus, e se não der certo com Deus, nós temos Baal. E isso desde lá da época dos juízes, isso já vinha se arrastando.
Olha, nós temos Deus, nós temos a casa do Senhor, nós temos a presença dEle. Mas se Deus não fizer, a gente acessa Baal. A gente vai para a presença de Baal. Então eles estavam sempre assim, com essas garantias humanas, né? Sempre tinha uma carta na manga. Ah, se Deus falar não, eu corro para o colo de Baal e peço para ele. E assim Deus, ele olhando do alto para baixo, sendo o Senhor da chuva, o Senhor que fez o céu e a terra seca, o Senhor que fez o mar, desenhou os limites dos mares e que povoou os céus com toda sorte de animais que voam, que embelezam. Queridos, esse Deus tão maravilhoso que criou a natureza, com todos os seus detalhes, Deus agora cerra a chuva. Falou, vocês estão buscando o Baal em busca de chuva. Eu vou mostrar para vocês quem é verdadeiramente o Deus dessa terra. E aí Deus agora, ele cerra a chuva em cima da nação. E o povo começa a viver um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de sementes ressecadas debaixo do solo. E agora está aqui, a adoração a Baal, ela ameaçava a própria existência da adoração a Jeová em Israel. E Deus fecha os céus. E isso atingiu o povo de Deus, mas também atingiu as nações ao redor. Desse modo, você encontra aqui, bem pertinho, ali do lado de Israel, a Fenícia, a Sarepta, né, e lá em Sarepta, esta viúva e este rapaz, esse filho desta viúva. E Deus agora, ele chama o profeta Elias. Ele fala, Elias, vá para Sarepta, vá para fora, vá para longe, saia do contexto da família, da mesa de Israel, e vá para bem distante, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Mantenha sua Bíblia aberta comigo e acompanhe essa história. Ele disse, dispõe-te, vai a Sarepta, demora-te ali, porque onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então o contexto aqui, queridos, Deus está falando, sai e vai até uma mulher. Lá tem comida, lá tem provisão. Eu ordenei a esta mulher que te sustente, Elias. Ela é uma viúva, mas já está ordenado a ela que te abençoe, com a bênção que eu superabundei sobre a vida dela. Preste muita atenção nesse detalhe, queridos. Elias está saindo de um lugar para o outro, debaixo já de uma sentença. Deus falou, lá tem bênção. Bênção multiplicada, bênção desfrutada, bênção possuída, bênção a ser repartida. Então tinha lá nas mãos desta viúva uma abundância muito grande para ela repartir. Mas aí, irmãos, qual é a nossa surpresa quando nós vamos avançando os olhos nas Escrituras e nós começamos a enxergar que a verdade palpável e visível não era isso não. Né? Você começa a perceber aqui, nos próximos versículos, que o que estava, o fato em si, o palpável, o visível, que estava ali na mesa daquela casa, daquela família, não era de fato aquilo que Elias tinha ouvido da parte do Senhor. Irmãos, preste muita atenção num pequeno detalhe aqui. A falta da chuva, ela ameaça o legado da família. E essa figura da chuva, preste muita atenção nisso, é a figura da unção e do poder do Espírito Santo de Deus na família. É a figura da permanência de Deus no altar familiar. Entenda isso, que cerrou a chuva, não tinha mais água para molhar as sementes, não tinha mais água para germinar as sementes, não tendo semente não tinha pão, o povo passava fome, não tendo semente não tinha como eles plantarem, inclusive, né, aquelas colheitas. Você sabe muito bem, lá na roça, na fazenda, naqueles tempos, as pessoas não iam lá na venda, na feira, buscar semente. Vamos comprar um pacotinho de semente de abóbora, de alface, sei lá, qualquer outra hortaliça aí para poder plantar. Não, eles iam mantendo, né? Pegava a colheita, comia uma parte, reservava a outra para plantar depois. Só que nesse contexto aqui não tem semente para comer e nem para plantar. O povo está passando fome e não tem linhagem. E isso está mostrando para nós algo muito sério, que sem a presença de Deus na família, que sem a presença de Deus lá no nosso lar, sem a presença de Deus, sem a chuva serôdia no casamento, nos relacionamentos, nos filhos, na mesa familiar, não existe chance de legado, porque as sementes elas não germinam.
aquilo que vai fazer germinar sementes lá na tua casa, na tua família, queridos, é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Não é por força, não é por violência, não é por performance. Em algum momento, nós vamos falhar. Falhamos como pais, falhamos como mães, falhamos como esposo e esposa, falhamos como filhos. Em algum momento, a gente pisa na bola. Em algum momento, nós olhamos no espelho e não gostamos daquilo que nós estamos vendo naquela imagem do espelho desconfortável. É aí, queridos, que entra o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de gerar em nós paz, longanimidade, mansidão, é capaz de gerar em nós domínio próprio, amor, toda sorte, querido, daquele fruto que é uma unidade composta do Espírito Santo de Deus e que transforma a realidade da família, que faz a nossa família ser diferente, que faz com que nós venhamos a ser cópias de Jesus, que faz com que nós venhamos a ter o caráter de Cristo, faz com que a nossa mesa venha a ter abundância, provisão, não somente para que nós venhamos a comer, mas que nós venhamos a plantar, não somente para que nós venhamos a desfrutar das bênçãos de Deus, mas que nós venhamos também a repartir a todos aqueles aos quais nos procurarem. Aleluia, queridos, eu tenho fé para declarar nessa noite, que lá da tua mesa vai sair respostas para essa cidade, em o nome do Senhor Jesus. Pessoas vão te procurar e vão dizer, eu quero aquilo que tem na tua mesa, esse Cristo, essa bênção, eu quero desta presença que você tem. E você vai, queridos, com certeza, saciado como está, também entregar, repartir. Você tem desfrutado, você tem se apropriado desta graça. E ainda tem muito para que você possa compartilhar aos quatro cantos dessa cidade de Alfenas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, nós não vamos aceitar os nossos filhos se perdendo. Em nome de Jesus, nós não vamos aceitar. Olha, eu não aceito lá na tua casa, em nome de Jesus, desconexão. Porque a palavra de Deus para esse tempo é o mandato de Malaquias, é o mandato do profeta Malaquias, pais, coração dos pais convergindo aos filhos e dos filhos aos pais, em nome do Senhor Jesus, que se levante uma geração profética de mães e pais e filhos que andam juntos, que oram juntos, que semeiam juntos. Haverá chuva, serôdia sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Estas sementes germinarão, o teu legado não vai ficar frustrado debaixo de uma terra ressecada, queridos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Pega esta palavra, ela caiu aí no teu colo, queridos. Aleluia, glória a Deus. É disso que Deus está falando, dos nossos filhos, da nossa geração. Imagina você, nós estamos vivendo um tempo seco, onde as pessoas estão ressecadas sem a presença de Deus. Cerrou-se o céu por causa da pecaminosidade humana. Mas aqui está um povo que ainda tem visão para enxergar uma nuvem, ainda que seja como o tamanho da mão de um homem, queridos, e que já vem sobre a tua vida, para regar a tua vida. Olha, se eu fosse você, eu me prepararia para poder marchar e louvar debaixo desta chuva. Há ruído de chuva sobre a tua casa, Filadélfia. Há ruído de chuva sobre a tua casa, em o nome do Senhor Jesus. A falta da chuva ameaça o legado, mas nós hoje estamos nos banhando na chuva. Isso diz respeito aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Sabe por quê? Sem chuva não tem colheita, não tem linhagem, é o fim da família. Igual estava acontecendo aqui com essa viúva. Igual aconteceu com essa viúva aqui. Era o fim para ela. Era viúva, o filho estava ali com ela e agora, talvez, o único recurso que ela tinha era a escravidão, porque naquele contexto daquelas nações daquela época, a mãe tinha que abrir mão do filho, vender o filho como escravo. Era uma coisa terrível, queridos. Era um desamparo, uma vulnerabilidade muito grande. É que você tem esta mulher com a sua família ameaçada. É disso que Deus está falando. Sonhos ameaçados, famílias ameaçadas, filhos ameaçados, propósitos que estão sob a ameaça. Semente que está gemendo debaixo da terra por falta da chuva. E agora eu quero passar junto com você 3 pontos aqui desta palavra. Primeiro de tudo, queridos, lembre-se que o seu pai, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Isso traz para nós um conforto tão grande, uma paz interior, porque teu Deus sabe. Teu Deus sabe que você tem conta para pagar. O Senhor sabe que você tem filho e filha para criar. O Senhor sabe que você tem,
né, uma jornada para trilhar. Ele é Deus, Ele é onisciente, queridos. Por que que nós ficamos tão preocupados? Por que que nós ficamos tão ansiosos? Por que que nós muitas das vezes ficamos apavorados diante da incerteza? Vem, né, os problemas lá na família, e nós muitas das vezes nos desesperamos. Eu quero lembrar você que o teu pai, ele é onisciente. Sem a viúva saber, Deus já tinha preparado tudo. Olha que coisa louca, queridos. Isso aqui é maravilhoso. Ela estava lá, na casa dela. Dentro da casa da viúva só tinha ali um pote de farinha, um jarro de azeite, uma botija de azeite. Estava lá. Era tudo que ela tinha. E ela tinha pouco e o filho ali ainda. 2 barrigas para poder encher. Um cenário de escassez. Não tinha chuva. Semente não brotava. O legado estava ameaçado. Ia morrer. Ela mesma disse aqui, nós vamos comer a nosso último bolo, a nossa última refeição juntos, e depois nós vamos sentar e esperar a morte. Né? E sentariam e esperariam a morte chegar. E aqui agora eles estão desta maneira. Só que antes dela saber, Deus já havia preparado todas as coisas, porque lá em Israel, Deus já tinha falado com o profeta: vai porque da casa da viúva eu já tirei provisão. Vai porque da mesa desta mulher haverá provisão, abundância. Haverá tanto que vai ter para repartir. Aquela mulher que nem sabe ainda, já está debaixo de uma sentença vitoriosa, ela nem sabe. Queridos, às vezes você entrou aqui ignorando, mas já havia preparado da parte de Deus algo glorioso para você e para a sua família. Sabe por quê? Que nós falamos e insistimos e posicionamos os nossos pés nesta verdade. Essa é a verdade de Deus a teu respeito, porque lá na cruz de Cristo, quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos todas as coisas que Cristo Jesus ele preparou para nós na adoção de filhos. Jesus estendeu para nós este chamado à sua graça. Jesus estendeu para nós este chamado. Basta que você dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Que você se comporte de fato como filho de Deus. Que você entre nesse estado de filho. Reconhecendo que você é filho. Reconhecendo que você faz parte desta família. Esta mulher estava olhando para os fatos. Tinha pouca coisa em casa. A família ameaçada. Mas Deus já havia liberado sobre ela. O milagre já estava pairando em cima daquela casa. Já havia uma palavra determinada. Elias já estava subindo para ir em direção às terras onde aquela mulher morava. E a palavra de Deus já ia de encontro àquele lar. Versículo 9 está dizendo: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Então haveria provisão, não só para a casa dela, mas também para toda uma geração. Eu pergunto a você, olha os versículos seguintes. Ela tinha abundância? Seja sincero. Não tinha. Não tinha abundância. O que ela tinha? Um pouco de azeite e um pouco de farinha. Mas o primeiro ponto é, ela não duvidou. Isso fala para nós de uma fé ativa, não uma fé passiva. Porque, irmãos, uma fé passiva não vai nos levar a lugar algum. Aquela fé que é uma fé morna, uma fé acomodada, uma fé técnica, vamos falar assim, uma fé sem autoridade, isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é uma fé fervorosa e uma fé ativa. O que significa isso, pastor? É crer e se mover em direção ao extraordinário de Deus. Sabe, é aquelas situações quando você encontra o povo marchando para cima do mar. O mar está ali, o faraó está vindo atrás, e eles estão marchando. Isso é coisa de crente, não é? É coisa de crente. Tem o Jordão está transbordando, o barranco está cheio de lama. Estava na época da cheia do Jordão, o povo de Israel estava ali para passar para o outro lado, queridos, com Jericó armada até os dentes ali. Isso é coisa de crente, queridos. Entrando, não é? Nessas situações. E Deus fala, marcha, põe os pés, e o Jordão vai abrir, e eles põem os pés, e eles avançam. E agora, chegam ali diante de Jericó, e Deus fala, gritem, e as muralhas vão cair. Assim é esse contexto da fé, de pessoas que creem, mas se movem na direção daquilo que Deus está falando. Porque lá no versículo 15, a palavra de Deus nos conta que ela fez conforme a palavra do Senhor.
Ela fez conforme a palavra do Senhor. Isaías capítulo 55 e versículo 11 traz uma ênfase para nós. Irmãos, se lembre que todas as vezes que Deus falou algo a teu respeito, essa palavra já vem carregada de poder e de virtude, para cumprir na tua vida cada um dos desígnios que estão no coração de Deus, o nosso Pai. Aleluia! Entenda isso, que se a palavra de Deus salta da sua boca e ela vem até nós, e ela nos abraça, e ela nos envolve, essa palavra vem com o poder, as ferramentas, o bônus, tudo que nós precisamos para ser aquilo que Deus, o nosso Deus, Ele decretou pela palavra da sua boca. Por isso, creia em nome de Jesus. Ainda que esteja num contexto de impossibilidade, você precisa crer. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, prosperará naquilo para que eu enviei. Aleluia, glória a Deus. O segundo ponto desta família, nós aprendemos com a família da viúva, é que ela, primeiro, não duvidou, ela teve uma fé ativa, e segundo, ela não desistiu. Primeiro, ela não duvida, ela se move em direção ao plano perfeito de Deus. Você precisa crer, e você precisa reagir como alguém que crê. Não dá para ficar a vida inteira nessa, Filadélfia. Eu tenho Deus e tenho Baal. Eu tenho Deus e tenho mais isso. Olha, se de tudo não der certo, eu tenho esse plano. Olha, se tudo na minha vida, se Deus não fizer, eu já tenho esse plano B. Nesta noite, o Senhor Deus está te chamando a abrir mão destes planos, dessa carta na manga, desta garantia que você tem, essa muleta, essa bengala, joga isso fora em nome do Senhor Jesus. Faça como Gideão, pegue o machado, queridos, de ousadia, de fé, e quebre esse poste ídolo desse Baal em nome do Senhor Jesus. Abra mão disso. Abra mão disso. Nós precisamos, a partir de agora, exercitar, ter atitudes ousadas de fé. Marchar. Nós somos o povo do Senhor. Deus nos deu essa terra, ela é nossa. Esta cidade é nossa. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E aquilo que o crente liga na terra será ligado no céu. E se o profeta levanta as mãos, queridos, o céu fecha e a chuva não desce. Porque saiu voz de comando autorizada pelo trono dos céus. Que venha sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, a autoridade de filho, nesta noite, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Essa mulher não desistiu, segundo ponto, ela tinha constância e permanência sob os cuidados de Deus. Ela tinha uma palavra que prometia o cuidado, e mesmo diante da evidência inicial, porque você entende que o milagre não aconteceu logo ali de cara. O que o Elias falou para ela? Vai, faça uma refeição, mas não faz para você primeiro não, faz para mim. Traz para mim primeiro um bolo, e depois você come, você e teu filho. Há um sentido muito lindo nessa questão do repartir, do compartilhar, da partilha. Isso por si só daria todo um culto a respeito do ato de partir, do símbolo do Cristo moído e rasgado por intermédio, e dado a nós. Mas, queridos, esta mulher agora ela está debaixo de uma palavra. Deus falou. Deus falou e está falado. A palavra dele saiu com virtude. Se ele fala, ele tem poder para cumprir. Ele é digno de tomar o livro, desatar os selos, ler o conteúdo do livro e executar cada uma das profecias que o Pai escreveu dentro desse livro. Aleluia! E assim esta mulher, você entende, ela não viu o milagre logo de cara. Ela não creu e a panela já encheu de farinha. Ela não creu e a botija já começou a transbordar o azeite. Mas o milagre se desenrolou no decorrer dos dias. Olha que coisa interessante isso aqui, Filadélfia. À medida que ela permanecia firme na palavra, à medida que ela permanecia aqui com os olhos na palavra, na voz de Deus, à medida que ela permanecia firme na palavra e na profecia recebida, ela via o milagre acontecendo no seu lar. Quantos de nós, muitas das vezes, perdemos a bênção na família por sair do lugar determinado que Deus nos colocou? Deus falou para você ficar ali, e você sai. Já viu criança teimosa, que você está num lugar e fala, fica aqui, espera aqui, de repente ele sai, perde no meio da multidão, te dá um mau trabalho, e você corre para um lado, corre para o outro. Isso acontece o tempo todo, por conta
de uma criança que sai debaixo da palavra liberada do Pai. E agora, muitas das vezes, nós vamos deixar de viver coisas na nossa vida, o sobrenatural, quando nós saímos debaixo do cuidado de Deus. E nós experimentamos uma desconexão profunda, um sentimento de orfandade, porque abrimos mão, saímos por aí, enveredamos nas nossas próprias ideias, saímos da mesa de Deus. Viver o sobrenatural requer permanência sob o cuidado de Deus. Muitos perdem por duvidar e sair em busca de garantias humanas. Outros tentam ajudar a Deus no processo, em cada uma das estações da tua vida. Igreja amada, filhos amados, permaneça. Deus te mandou para que você ficasse, permaneça. O que Deus tem te falado? Ele mandou você partir o pão, reparta. Deus mandou você derramar o azeite, derrame o azeite. Deus mandou você gritar ao redor de Jericó, grite. Mas, queridos, não grita pouco não, grita em pleno pulmão. Deus mandou que você separasse as talhas de água, separe as talhas de água, porque essa água vai se tornar em vinho, alegria lá na tua casa, em nome de Jesus. Precisamos permanecer na palavra recebida da parte de Deus, porque muitas das vezes nós atrapalhamos toda o agir. Deus falou, e em vez de nós ficarmos quietinhos ali e nos movermos debaixo daquilo que Deus está falando, nós começamos a inventar, assim como Sara, a dar uma força para Deus. E aí, quando você percebe, relacionamento está todo bagunçado, família está toda desorientada, filhos estão saindo de um lado para o outro, rupturas, rachaduras na família, por causa que nós cismamos muitas das vezes em percorrer os próprios caminhos. Olhando para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: não tente ensinar a Deus como se multiplica azeite. Apenas usufrua da bênção. Flua na unção e na confiança da filiação divina. Amém? Oh glória, aleluia, Ele é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele é bom, queridos, Deus não precisa de ser ensinado. Olha, Deus, é assim que se multiplica o azeite, ó. Vou te ajudar. Ah, aqui, ó, é dessa maneira. Não, só entra nessa atmosfera, meu irmão, não fica questionando. Nós aprendemos isso na quinta-feira passada, quando Maria ouviu a palavra que Deus liberou sobre ela. Ela não fez igual Zacarias, que ficou incrédulo e acabou ficando mudo. Pelo contrário, ela mergulhou na unção. Falou que se cumpra em mim a palavra do Senhor, que se cumpra em mim o querer de Deus. E ali ela foi fluindo. Então Deus falou para você, não precisa ficar preocupado. Às vezes Deus fala, olha, farei de você uma grande nação, farei de você um grande profeta, e a pessoa já fica ansiosa, preocupada, igual Zacarias, mas como? Que jeito? Como que eu vou ser? Às vezes fica gaguejando igual Moisés, ah, Senhor, mas é isso e aquilo outro, e vai arrancando uma lista de traumas, de problemas. Se Deus falou, queridos, apenas simplesmente se delicie no fluir da unção de Deus que já está derramado sobre a tua vida. Ele falou, Ele vai cumprir cada uma das palavras a teu respeito. Aleluia! Nós precisamos confiar mais, nós precisamos mais desfrutar dessa jornada. Eu vejo muitas das vezes uma igreja aflita, queridos, dentro desse barco, em cima desse mar dessa vida. Eu vejo muitas das vezes uma igreja assim ansiosa dentro deste carro, quando quem está no volante é o Senhor, é o teu Pai, é o Deus, o Senhor dos exércitos. Ele está dirigindo. Olha, comece a desfrutar mais da jornada, porque quem está dirigindo a tua vida, queridos, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. Descanse no Senhor, o nosso Deus. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, como diz a Joyce, né? Pregadora, conferencista. Lance os cuidados sobre o Senhor. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Lance sobre Ele, queridos, em nome do Senhor Jesus. Desfrute da jornada. Ele está cuidando de cada um dos detalhes da nossa vida. Aleluia. Ele sabe como derrubar muralhas. Ele sabe como derrotar gigantes. Ele, queridos, é perito em abrir caminho no meio do mar, no meio do Jordão. E se não abrir caminhos, Ele pavimenta em cima das águas. E assim como Pedro, nós vamos andar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus. Por último, para nós caminharmos para o final,
esta mulher recorreu porque sabia que podia contar com o pai. Se você for curioso, chegue na sua casa, leia, continue lendo a história desta mulher. Ela sabia que ela podia contar com o pai dela. Ela sabia que ela podia contar com o seu Deus. E é por isso que essa mulher tinha ousadia para recorrer a Deus. Ela não era tímida, ela era ousada, ela entrava na presença de Deus e saía com ousadia, sabendo que o Pai, Ele é poderoso. Salmo de número 37, do 18 ao 19, diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Isso aqui diz respeito à tua casa, queridos. A herança que Deus tem te dado. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão da fartura. Aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Pai. Você pode contar com Ele, Filadélfia. Você pode contar com teu Deus. Entra com ousadia, procure, acesse o teu Pai. A intensidade da sua vida espiritual é proporcional ao quanto você conhece e desfruta do seu Pai. Conhecer e desfrutar. Não adianta nada só conhecer. Você precisa desfrutar. O presente da graça precisa ser apropriado. Existem pessoas que passam a vida inteira sabendo quem Deus é, o que Ele faz, o que está disponível no Senhor para a família. E ele passa a vida inteira guardando aquele presente, não desfrutando deste presente. Como uma pessoa que está aguardando o melhor momento para desfrutar de algo que ganhou e não vai chegar essa hora. A vida passa. E assim, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de filho que conhece e que desfruta, que entra na presença do Senhor, que acessa a Deus, que busca. Aqueles filhos que são, que é o grude do pai, que onde o pai coloca o pé, ele está com o pé atrás. Então, ele conhece e ele desfruta da presença do pai, porque ele está sempre acessando, sempre buscando, sempre ali. Não é assim? Você seja esta pessoa, como essa viúva. Ela não tinha medo. Ela entrou, ela permaneceu, ela desfrutou de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela. E aí nós começamos a ver todo o agir de Deus na família desta mulher. Eu quero que você pense em qual estação da vida você se encontra hoje. Irmão, até que a chuva venha, Deus é poderoso para sustentar a sua vida em todos os teus caminhos. Deus é poderoso para sustentar a tua vida em todos os seus caminhos. Não faltará provisão para profetas. Não faltará, queridos. Não faltará. Onde há profeta, há provisão da parte de Deus. Olha, não falta direção para aqueles que caminham com Deus. Não falta direção para aqueles que andam com Deus. Porque Deus está ali. Assim como o profeta Isaías disse, é uma voz por detrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai nele, perseverai nele, ande por ele, coloque os pés nele. E ele vai falando para nós: vai por essa vereda, vai por esse caminho, eu te ensino, eu te mostro, eu estou com você. Deus é o Pai que diz para nós: vamos, Ele não diz vai, como um pai desnaturado que deixa você sozinho, largado nessa jornada, mas Ele vai com você, segurando a tua mão, te ajudando, te auxiliando, caminhando junto com você. Esse é o Deus da família, queridos. É o Deus que se interessa pela nossa casa, pelos nossos filhos. É o Deus que tem propósito com o legado. É o Deus que tem propósito com as gerações. Então, abra os teus ouvidos e preste muita atenção, porque Deus está cuidando, queridos, dos de perto e dos de longe. Amém, queridos? Aleluia! Por conta da sua vida e das tuas atitudes de fé, de persistência, atos de coragem que você está tomando hoje, Deus está fazendo algo poderoso na tua geração, na tua linhagem, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Entenda isso. Presta muita atenção. Nós tínhamos uma casa de uma viúva ameaçada. Era comer o que tinha e morrer. E ali acabou. Não tem linhagem. O sobrenome daquela mulher morria ali. E agora a palavra de Deus é liberada sobre ela. Abundância, provisão e legado. Essa família vai continuar. Esse filho vai viver. Tem propósito para esse casamento. E assim é liberada uma palavra da parte de Deus para aquela família, daquela viúva. E há uma escolha daquela mulher diante da palavra. Uma escolha diante da loucura da graça de Deus. Que loucura! Imagina você, o profeta chega e fala: não,
faz um bolo e não faz primeiro para mim, depois você faz para o teu filho. E ela tinha uma escolha agora diante desse convite à ousadia de pôr os pés no extraordinário de Deus. Só que por conta da atitude de uma mulher, por conta da atitude de fé de uma mulher perseverante, agora, o que nós entendemos? Nós vamos perceber que agora, diante dessa resposta que ela dá, ela abre o caminho da bênção, de geração em geração, por todo um legado. Se ela diz não ao propósito, ela e morre o filho. Se ela diz não para a graça, morre ela e morre o filho, morre a linhagem, acaba ali. Mas agora, ela toma uma atitude de fé, uma atitude ousada, ela parte para o extraordinário de Deus, ela fala, sim, eu escolho viver o plano de Deus para a minha vida. Eu escolho viver a provisão, a abundância. E quando ela diz sim, naquela atitude, queridos, agora, abre um caminho para que toda uma linhagem, uma família, ela venha a ser preservada. E esta bênção vai sendo passada de geração em geração. Aleluia. Olha, vamos imaginar aqui. Imagina comigo que lá no futuro, os filhos da viúva, os netos, bisnetos, e aí vem vindo toda uma geração, sei lá quantos anos isso avançou. Mas vamos pensar aqui numa licença poética. Você encontra lá a geração, a linhagem da viúva muitos anos depois. E aí eles comentam entre eles, por causa da atitude da minha avó, da minha tataravó, lá no passado, eu estou aqui. Por causa da atitude da minha mãe, aquele filho fala, eu estou aqui. Porque houve um dia que não tinha nada. Houve um dia que a nossa casa estava para morrer. Houve um dia que tudo estava perdido. E a nossa mãe tomou uma atitude frente à palavra liberada da parte de Deus. Houve uma atitude de um pai que orou. Houve uma atitude de um pai que renunciou. Houve uma atitude corajosa de um filho que obedeceu. E assim, eles vão comentando lá na frente. É por causa, lá do passado, alguém tomou uma atitude corajosa frente ao convite profético a viver o extraordinário de Deus e pôs os pés na realidade de Deus que nós estamos aqui. Queridos, precisamos encher o nosso coração de fogo santo nesta noite, tomar atitudes ousadas por nós e pelos nossos filhos, por nós e pela geração que virá. Eu não sei qual o contexto que está a tua casa, a tua família. O fato é que hoje Deus está te convocando a tomar uma atitude ousada nessa geração, porque dessa atitude sua, os seus filhos, os filhos dos seus filhos se beneficiarão desta atitude para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, para que haja testemunho em Israel, para que haja, queridos, testemunho na tua família, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está difícil? Queridos, muitas das vezes é árduo, são decisões difíceis que nós devemos tomar, mas nós estamos impactando toda uma geração. Filadélfia, você carrega nos teus ombros a geração seguinte. Filadélfia, você carrega debaixo dos teus joelhos na oração a geração seguinte. E as tuas atitudes ousadas de fé que você está tomando nesse dia de hoje, elas impactarão toda uma geração para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vale a pena perseverar, vale a pena orar pelos nossos filhos, vale a pena renunciar, vale a pena muitas das vezes nós dizermos sim para a loucura do Evangelho, vale a pena muitas das vezes nós tomarmos atitudes, muitas das vezes drásticas na nossa vida, para que a nossa linhagem seja beneficiada das promessas do Senhor. Vale a pena perseverar na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Salmo 145, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos.